Você lembra qual que foi seu primeiro anime? Pra maioria das pessoas vai ser um bem comum e famoso, talvez um Pokémon, Digimon, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. Dependendo da época que você cresceu, essa resposta vai ser bem diferente. E com a popularização da mídia que a gente chama de anime ultimamente, muita gente meio que já nasce assistindo. E se essa pergunta aparecer, não vai ter nem ideia de como responder. Você consegue? Você lembra qual que foi o seu? Tenho certeza que se você lembra, tem uma história bem interessante. Deixa aí nos comentários. Como muita gente, eu cresci com animes que passavam na TV durante a manhã, seus Dragon Ball, Digimon da vida. Só que eu assistia eles meio que no mesmo espaço mental que você assiste, sei lá, Phineas e Ferb ou Bob Esponja. Tava lá e suave. Eu não cresci gostando de animes. Eu já deixei algumas dicas em outros vídeos, mas desde pequeno eu tenho uma fascinação imensa pelo país Japão, por causa de conhecidos da família e tal. Eu cagava e lixava pra anime. Minha parada era ficar louco vendo a Tokyo Tower, Fuji, Fushimi Inari, Shibuya, a estátua do Hachiko, Nakasendo Trail. Saber que isso tudo literalmente existia era mais do que o suficiente pra mim. Só que quanto mais eu aprendia sobre o país, Akihabara, que lugar maluco, mais animes ou mangás se tornavam relevantes na minha visão. E inevitavelmente eu comecei a gostar bastante deles. Então eu meio que fiz o caminho contrário de muitos por aí, que começaram a gostar do país porque gostam de anime. Só que na cabeça de alguém lá com seus 7 ou 8 anos, saber que existe um mundo inteiro só disso, que animes e mangás era uma coisa toda, demorou um bocado ainda. Eu nem imaginava que tinha toda uma cultura em volta disso. Pra mim, por muito tempo, desenhar Goku e Kuririn brabo tava da hora o suficiente. Mas em algum ponto que eu não sei direito, eu procurei mais sobre. E a primeira vez que eu saí do meu caminho com a ideia de assistir anime, eu descobri esse. Eu saí disso pra isso. Diz muito sobre a sociedade. Esse é Lucky Star, meu primeiro anime. Se você quiser ser chato, foi Dragon Ball, mas você já entendeu o que eu tô querendo dizer. Se você sabe sobre essa obra, você vai entender mais ou menos o porquê que esse anime não é exatamente o mais indicado para alguém que tá assistindo anime pela primeira vez. Principalmente alguém que nem sabe o que significa anime direito e tá vindo de um que os caras têm 200 kg de músculo e lutam contra aliens gritando o nome de poderzinho. Mas eu, versão pequenina, tava cagando e andando pra sua opinião e simplesmente amou aquilo. Lucky Star era um absurdo que eu nunca tinha visto antes. Pra mim, a escola japonesa era a mesma merda que eu cresci. Nem passava na minha mente que seria algo diferente. Eu lembro de poucas coisas da época, mas eu lembro exatamente de pensar: eu não tô entendendo nada, mas isso é muito legal. Esse anime, Konata, Kagami, são os culpados por eu ter afundado nessa mídia e assistindo incontáveis outros animes, indo parar várias vezes em site de vídeo japonês pra ver Ronald McDonald dançando e ter então criado esse canal muitos anos depois. Se quiserem botar a culpa em alguém, são nelas. Quem vem assistindo meus vídeos há algum tempo já consegue perceber que eu curto muito Slice of Life e animes simples que falam de coisas simples. Provavelmente esse meu gosto começou aqui e eu honestamente nem lembrava. Lucky Star é fantástico, é um anime perfeito pra quem gosta de anime. Um anime otaku, pra quem é otaku. Eu simplesmente amo esses personagens e eu nunca mais assisti. Eu tenho um grande problema que eu não gosto nem um pouco de assistir uma obra mais de uma vez. É uma coisa minha, a não ser que seja realmente necessário pra fazer um vídeo ou algo assim. Se for só pra aproveitar a história de novo, eu literalmente não consigo assistir a obra uma segunda vez. Saber o que vai acontecer, de não ter mais aquela ideia de novo, corrói minha alma e eu simplesmente não consigo aproveitar mais. Claro que se tu me forçar a assistir, eu assisto, mas eu vou achar uma merda qualquer coisa que tu me fizer assistir de novo. Por isso, quando alguém me recomenda uma obra que eu já assisti antes nos comentários, eu fico meio que sem ação, porque se eu for lá e tentar fazer um vídeo sobre, se eu não assistir de novo, o vídeo vai sair todo errado, porque vai ter coisas que eu não lembro. E se eu assistir, eu vou achar tudo uma porcaria e só vou sair xingando a obra à toa. Me diz que alguém me entende. Eu sei que eu tô na minoria, até porque eu conheço várias pessoas que assistem a mesma obra altas vezes só porque gostaram bastante. Eu fico, caramba, Shimon fazendo a brocona é foda demais, mas assistir de novo sabendo que vai rolar tudo de novo, a mesma coisa, não é mais, é?
Então, tirando One Piece, eu literalmente nunca assisti um anime ou li um mangá pela segunda vez. Então, né? Enfim, por muito tempo eu pensei assim com Luckstar. Eu já vi uma vez, eu não vou conseguir aproveitar de novo. Com os mesmos olhos que nunca viu aquilo antes. Só que quando eu paro, eu percebo que eu não sei absolutamente nada do que eu assisti. Hoje em dia, tanto tempo depois, eu só lembro de toda a lore em volta da obra. Eu sei do que ela fala, eu sei o papel que ela tem na comunidade de anime, suas personalidades, seu ambiente e tal. Por estar nessa comunidade há tanto tempo e amar bastante pesquisar mais sobre esse tipo de coisa, sempre que eu posso. Mas eu não sei basicamente nada do que rola no anime em si mais, tirando o fato que a Akira é Best Girl. Então, se eu assistir de novo, é como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, né? Então me despertou uma ideia bem grande. Todo mundo fala que Luckstar é ótimo, um anime muito bom pra época. Um anime que reflete a cultura lá do meio dos anos 2000 e que hoje em dia não é lá essas coisas. Então eu fiquei com uma curiosidade. Como será que é assistir Luckstar na ótica de hoje em dia e ver se ainda é um anime bom? E também, como ele foi o meu literal primeiro anime, como vai ser a minha experiência em ver ele mais uma vez agora, muitos anos depois? Será que eu vou destruir todas as memórias boas que me restam? Bora experienciar o meu primeiro contato com esse mundo mais uma vez. Vem comigo se teletransportar para 2007 durante esses minutinhos. Ai, meu Cheetos, essa intro e essa abertura já me puxa de volta naquele tempo de nostalgia, dá um amorzinho no coração que eu nem consigo descrever. Eu vou conseguir sobreviver a essa explosão de emoções. Eu vou, vambora. Oxe, até a Aki virou a versão antiga. Enfim, 24 episódios depois e eu não consigo parar de sorrir. Fiquei o tempo inteiro assistindo com uma cara de besta felizão. Muito bom. A Akira realmente é a melhor garota, não tem como. Mas a Kuroi, que eu nem lembrava que existia, ganhou meu Kokoro. Mas é um pouco surreal assistir isso agora. Ao mesmo tempo que parece que eu tô assistindo algo recente, parece algo de muitos anos atrás. Eu não sei se é por causa da nostalgia que eu tenho de assistir isso na época, ou se alguém que for assistir pela primeira vez hoje vai pensar o mesmo. E é muito louco realmente entender o que tá rolando. Diferente de Mini Pine de vários anos atrás, que não entendia nem o que era otaku. É claro que a experiência vai ser muito diferente. E é claro também que com tantas referências, até hoje, muitas eu não faço nem ideia do que sejam. Mas isso de verdade não importa. A obra existe fora das referências e faz um slice of life perfeito, que te deixa suave e feliz. Dá pra entender agora como que alguém como eu tinha amado essa obra sem entender nada. É uma história que tem o poder de te fazer esquecer de tudo e só aproveitar, seja qualquer que for seu tipo de personalidade. Mas não vou mentir que Luckstar é realmente uma série que é feita para quem gosta da cultura no geral. É feita para falar quase que em específico para esse tipo de pessoa. E com isso, reflete incrivelmente a comunidade na época. Lembra no vídeo da Haruhi que eu disse que todo mundo se quebrava no Hare Hare Yokai? Pois é, o que a Konata tava tocando no Taiko no episódio 2? Tem muita referência da Haruhi aqui. Você tá louco? Tem até lista por aí de todas as referências de cada episódio. É doideira. Por causa disso, eu não diria que é um anime datado, e sim que fala de coisas datadas, que meio que não são muito pertinentes mais hoje em dia. Mas mesmo assim, se você tá na comunidade de animes há algum tempo, você vai entender. E por ser um anime que puxa muito pro lado otaku da comunidade, até mesmo pra época que era uma comunidade menor do que é hoje em dia, é uma obra que meio que virou referência por ser assim. Quantos memes você já viu da Konata por aí? Quantos remixes doidos de Serafuku você já não esbarrou enquanto via coisa antiga por aí? Luckstar era o queridinho do Nico Nico Douga e inevitavelmente vazava algumas coisas pra fora da comunidade japonesa. Eu acho que os meni todos de Luckstar já fizeram aquele ciclo de eram legais, ficaram cringe demais, agora são legais de novo. A verdade é que antes do Ryan Gosling,
A Konata foi a primeira She's Just Me For Real. Um anime que falava de coisas que quem participava dessa comunidade na época falava. A Konata faz referência da Haruhi. Se você curtia esse tipo de coisa na época, no seu dia a dia, na escola, com seus amigos, você também fazia referência da Haruhi. Então virou uma obra amorzinho que, principalmente se você era japonês e gostava desse tipo de coisa, meio que retratava coisas mundanas da vida que você vê todos os dias de uma forma bacaninha e leve, com personagens muito bons, que não tem como não amar. Se você gostava de RPG, curtia ler light novel, visual novel, qualquer tipo de coisa desse tipo, você era acolhido aqui. E por isso, por pegar algo da comunidade e transformar em um anime para essa mesma comunidade, Lucky Star virou a cara de todos que gostavam de anime na época. E mesmo esse não sendo o meu caso, se você era fã das mídias japonesas ali nos anos 2000, Lucky Star era basicamente um requerimento que você tinha que assistir. Você só era otaku se você já assistiu ele. Mas hoje em dia, você deveria assistir? É claro, mas depende muito. Porque se você não tem toda a carga de cultura de animes, mangás, light novels e tal dessa época, você vai ficar que nem mini eu assistindo isso pela primeira vez, sem ver sentido em nada, vendo cada episódio sem entender um pingo do que tá sendo falado. Mas a gente já viu aqui que é evidente que isso não significa que você não vai gostar. Porque tirando todas as camadas de referências otaku, e junto com retratar bem a cultura japonesa, Lucky Star tem uma base perfeita de slice of life, e acaba que falar de coisas otaku é mais uma gimmick em cima do tema, que nem Keion fala de música, Eurocamp fala de acampamento e tal. Então se você gosta desse tipo de tema, vai fundo sem medo, porque as interações entre elas são algumas das melhores que já existiu, e mesmo os episódios sendo bem episódicos, você consegue ver bastante das personalidades de cada uma delas. É muito divertido e você não precisa investir muito tempo assistindo, porque se tu quiser, é só pôr um episódio aleatório ali e assistir que você vai entender de boa. Com certeza é uma obra que consegue se manter de pé sem aquela façada toda de memes e referências. Incrivelmente, sua animação até pra hoje em dia é sensacional. Vixe, um anime de próximo dos anos 2010 que não sofre da maldição e pelo contrário, parece que foi animado em hoje em dia. É da hora demais e é realmente muito lindo. Junta isso e as personagens que são muito bacanas, basicamente todas elas, não tem como pedir nada melhor, só se tivesse um episódio de Drift. Não tem muita coisa melhor do que isso não. Mas de qualquer forma, a vida passa, você vai ficando mais velho, seus gostos vão mudando. Em uma época você não sabe muitas coisas, na outra você já aprendeu tanto que é difícil explicar. E de vez em quando bate um tipo de nostalgia estranho e melancólico em uma simples pergunta. Desde então, quem exatamente você virou? O que será que teria acontecido na sua vida se você tivesse feito algo diferente? Ou uma escolha diferente? E se você nunca tivesse visto esse seu primeiro anime? Quem exatamente seria você? Sinceramente, eu tinha um pouco de medo de fazer esse vídeo, de ver esse anime de novo. Eu sempre tive uma boa memória disso tudo, de explorar uma parte do que eu sempre gostei, que era o Japão, mas que eu ainda nunca tinha visto ainda. Descobrir que animes existiam era como se tivesse aberto o mundo inteiro na minha frente. Eu tinha um certo receio de reviver isso e me deparar com algo que não era o que eu lembrava, algo que eu fiquei mais de anos pensando que era e que no final talvez não seja. De estragar uma memória boa que eu tinha, uma das poucas nessa parte da minha vida, de vir conversar com meus amigos nas escadas da escola e tentar explicar que um desenho que as meninas ficam conversando coisa normal da escola era da hora, que tinha essa abertura sensacional que eu baixei no meu Nokiazinho com muito custo e ninguém entendendo, achando que eu tava ficando louco. Mas agora eu fico tranquilo de ter feito essa escolha. Na época eu não tinha base nenhuma de anime, mangá ou nada assim, apenas da cultura japonesa, no limite de uma criança, é claro. E
mesmo assim, eu criei uma ideia de bons momentos assistindo Lucky Star. E mesmo com um pouco de medo de estragar essa minha boa visão de uma época que minha vida era mais simples e não tinha muita coisa pra se preocupar, eu fico feliz que esse anime é realmente tudo que eu pensava e sentia desde a época que eu vi pela primeira vez, mesmo tendo esquecido o que exatamente eu assisti ao longo da vida. Durante os anos, por causa de Lucky Star, eu já assisti tanta coisa, tanta história sensacional e marcante, e algumas bem ruins até. Animes mudaram minha vida completamente. Inevitavelmente, me deram muitas coisas ruins, mas também agradeço por muitos momentos bons. Era uma das minhas válvulas de escape naqueles dias que a ansiedade parecia estrangular. Um amigo que eu sempre sabia que ia estar ali do meu lado e que não ia me desapontar. E agora, me dando essa oportunidade de poder fazer esses vídeos e ter a possibilidade de trocar ideia com todos vocês e poder falar de coisas que eu gosto livremente, algo que eu nunca tive muita possibilidade de fazer antes. E eu agradeço muito de poder compartilhar isso tudo, essa cultura que eu gosto tanto desde que era anão, pra alguém que pode me ouvir. Muito obrigado mesmo por estar aqui.